Olá a todos, está no ar mais um programa Contraplano e hoje o papo é Lenda Urbana. Nós vamos conversar com Gesiel Bueno, que produziu um curta-metragem adaptando a lenda do Corpo Seco, que foi premiado no Corvo de Gesso aqui no ano de 2014, nas categorias de edição e ficção. Gesiel, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Gesiel, conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer esse filme, esse curta-metragem. Na hora da concepção do filme, primeiro eu preciso dizer que eu sou professor e eu trabalho com alunos adolescentes, até com adultos e crianças. Uhum. E aí eu queria abordar a cultura da nossa região, abordar lendas urbanas de uma maneira diferente. Porque a gente tem sempre aquele problema de trabalhar com os alunos e às vezes eles não acham interessante o assunto. Ah, mas fala de novo de lenda urbana, que graça tem essa lenda? E eu gosto muito de cinema, eu vivo o cinema. Então, por que não produzir, adaptar uma lenda no formato de Hollywood? Que essa sempre foi o objetivo. Não fazer de uma forma diferente, uma forma hollywoodiana. Eu já havia assistido alguns filmes sobre a lenda do Corpo Seco e era sempre aquela mesma historinha e aparecia um personagem e aparecia o corpo seco e aí acontecia uma morte. E eu não queria aquilo. Eu queria alguma coisa que fosse mais romanceada, uma coisa que tivesse drama, que você pudesse... Poxa, eu tô assistindo um filme, eu me importo até com esse personagem. Quem é esse cara? Depois que eu acabo de assistir o filme, eu lembro dos personagens, era o que eu queria. Uhum. E aí reuni a equipe, botei tinta no papel, escrevi a história, roteirizei e começamos a gravar. Então a ideia, na verdade, surgiu por conta da sala de aula. Você queria trazer um material para a sala de aula e aí que nasceu esse curta. Isso, para a sala de aula. Até porque... há um tempinho antes de eu começar a produzir A Lenda do Corpo Seco, eu havia produzido um curta sobre depressão na adolescência. E esse curta, assim que ficou pronto, eu lancei nas redes sociais e vários professores, além de eu ter trabalhado com os meus alunos nas minhas salas de aula, vários professores de outras escolas que eu nem conheço vieram entraram em contato comigo falando sobre o filme, falando, poxa, legal, estou usando isso aqui na minha sala de aula. Então, por que eu não posso fornecer mais material até para essas pessoas, além de eu poder trabalhar na minha sala? E é o que aconteceu, A Lenda do Corpo Seco, o DVD ele já está disponível em várias escolas aqui, lá de São José, e estou tentando ver se eu trago aqui para Jacareí também, para que outros professores também possam trabalhar as lendas de uma maneira diferente, uma maneira divertida. Tá certo, então esses materiais são todos voltados pro mundo acadêmico, digamos assim. Ou não, você faz também coisas além do mundo acadêmico? Eu acredito que se eu sei fazer alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa para trazer alegria para alguém, para trazer um momento de diversão, um momento de entretenimento, uma coisa... A gente tem tanta coisa ruim por aí. E se eu posso trazer alguma coisa boa para as pessoas, por que não trazer? Então, os meus filmes eles não estão fechados para o âmbito acadêmico. Uhum. Eu gosto de tudo que eu produzo, audiovisual, eu gosto de produzir para que as pessoas possam assistir e se divertir. Paralelamente a isso, eu jogo junto lá com o meu mundo acadêmico, que é o que eu trabalho também. Entendi. E por que você decidiu fazer sobre a lenda do Corpo Seco? Haviam várias lendas. Na hora que eu fui sentar para escrever, tinham várias lendas que eu queria abordar. Inclusive, A Lenda do Corpo Seco não vai ser o único filme baseado em lendas que eu vou produzir. Uhum. Já tenho outras ideias que eu estou escrevendo, estou trabalhando. Mas A Lenda do Corpo Seco eu gosto. Eu tenho um apreço pela história. Porque se você for para analisar, é uma criatura sobrenatural que tem uma história uma história que era um cara que tem uma lição de moral, que era um cara que tratava mal a mãe. E aí agora ele é um ser sobrenatural que vive nas florestas perambulando e ataca as pessoas. Caramba, que história legal quando a gente para pensar. Uhum. Daí então, poxa, da mesma forma como eu gosto da história, que eu acho a história interessante, vou transformar ela interessante para outras pessoas também. E como foi o processo da criação, da roteirização desse curta?
A roteirização foi bacana, porque eu amo criar personagens. Então, cada um dos personagens tem um background. Cada um. Então, nenhum dos personagens é um personagem simplesmente raso, que aparece no filme, fala 2, 3 frases ali, reage de uma forma extremamente alienada e acabou o filme. Não, cada personagem ali ele tem uma identidade, ele tem um drama, ele tem uma trama que está se desenvolvendo no meio dele ali. E eu gosto disso. Eu gosto de brincar, eu gosto de colocar pessoas normais em situações extraordinárias. Então eu quero que o cara, quando assista meu filme, ele fale, poxa, esse personagem é igual eu. Eu já passei por um problema igual o que esse personagem está passando. Podia ser eu ali. Né? Podia ser eu ali. E a hora que ele fala, podia ser eu ali, é a hora que acontece a empatia, né? A hora que o espectador se importa com o meu personagem e acaba gostando do filme. E quanto tempo você demorou para produzir desde a ideia até o produto final? Eu não gosto de admitir isso, mas foi mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Desde Mas por que você não gosta de admitir? Você acha que é muito... Porque eu conheço outros cineastas que produzem uma história desse tamanho em menos tempo. Uhum. Se eu quero produzir vários e vários curtas durante o ano para concorrer em vários concursos, talvez seja um tempo relativamente grande. Mas, enfim, eu gostei. Esse tempo precisou porque nós tivemos alguns problemas. Tivemos problemas com o elenco. Houveram atores que por alguns motivos pessoais, tiveram que desistir do projeto. Daí eu tive que sentar de novo, reescrever algumas partes do roteiro. E por causa disso houve várias adaptações. O filme não é nem de perto, nem de longe, o filme que era no primeiro roteiro, na primeira versão. Ele sofreu várias mudanças. Então, eu falei que não gosto de admitir, mas às vezes, talvez o filme tivesse que ser desse jeito. Uhum. Talvez se fizesse do outro jeito, não teria ficado tão bom. Mas essas mudanças que ocorreram desde o início até o produto final, você enxerga isso como positivo, negativo? Na época, eu encarei como negativo. Porque quando você escreve uma história, você acaba... É como se você tivesse concebido um filho. Uhum. Você não quer que ela seja alterada, você não quer que ela seja criticada, você gosta daquela história. E quando eu tive que mudar, eu mudei com bastante dor. Nossa, eu vou ter que mudar a minha história, tá tão perfeita, eu consegui arranjar tudo do jeito... Consegui amarrar a história. Porque quem escreve roteiro sabe que nem sempre é fácil amarrar a história de uma maneira original e convincente. Tava tão fechadinha a história, deu caramba, vou ter que mudar. Mas, conforme eu fui alterando o roteiro, a segunda versão do roteiro eu gostei muito. E por razão disso, eu acabei, então, realmente, acho que essa segunda história tá até melhor do que a primeira. Então, de certa forma, eu acho que o filme amadureceu. O roteiro amadureceu nesses mais de 6 meses. Entendi. Então, não tenho do que reclamar. E essa adaptação para os dias atuais foi complicado ou não? Para pegar essa lenda urbana e adaptar ela para a nossa realidade hoje? Essa parte da adaptação eu não achei tão difícil. Não achei tão difícil, porque nós assistimos muitos filmes. Nós que trabalhamos com cinemas, conhecemos a linguagem do cinema. Então, eu, em vez de agir da mesma forma como as pessoas falavam, porque eu já ouvi lenda urbana, já ouvi a lenda do Corpo Seco contada por pessoas assim de interior, pessoas extremamente simples, que contam assim com um sotaque totalmente diferente do que a gente é acostumado a ouvir. E eles contam eles têm uma identidade da lenda. Uhum. Eu, na minha idade, tenho outra. Então, e as pessoas com que nós convivemos têm uma terceira identidade. Então eu tentei, de certa forma, criar um meio termo. Então eu não diria que foi difícil, eu diria que foi divertido. Tá certo, que bom que foi divertido para fazer, né? E além desse trabalho, você produziu os outros curtas também, né? E como que foi a produção desses outros? Quais outros, você disse? Sobre a depressão? Sobre a depressão. Então, todos esses outros filmes que eu falei pra você, alguns foram apenas com uma ideia, que eu tava em casa, tava na academia, tava no chuveiro, deu uma ideia, vou escrever essa história. E eu sou meio obsessivo por algumas coisas. Eu acordo de madrugada com uma ideia na cabeça, tive um sonho, alguma coisa, eu tenho que sentar e escrever, porque senão depois eu esqueço.
E aí eu escrevo, às vezes deixa anos aquela história parada ali, e um dia eu pego e, vou produzir. Ou então, tenho a ideia hoje e quero produzir amanhã. Eu sou meio assim, meio caótico. Acho que a mente do artista é meio caótica. E aí, o filme sobre a depressão na adolescência e outros filmes, eu fiz um filme sobre conscientização contra drogas, entre outras ideias. Alguns são simplesmente para se divertir. Assista meu filme para você dar umas risadas, ou para ter um pouco de medo, para se assustar. Ou então, além de curtir uma historinha, você ainda absorver uma ideia. Ainda mais que eu trabalho com adolescentes, e hoje nós vivemos uma realidade que realmente é difícil para o adolescente. Ele é bombardeado todo o tempo com coisas que não vão fazer bem para ele. E qual a referência que ele tem? Então eu, como educador e como cineasta, eu meio que me sinto compelido a fazer essas coisas. E acabo produzindo. Então eu já produzi filmes sobre bebida, porque eu conheço alcoólatras. Eu já escrevi e produzi filmes sobre drogas, porque eu conheço pessoas que têm problemas com drogas. Depressão na adolescência, porque eu conheci ao longo da minha carreira pessoas com problemas de depressão. Haja vista que o filme está nas redes sociais e até hoje eu ainda recebo comentários. Eu recebo um feedback de pessoas angustiadas falando: esse filme retrata exatamente a realidade que eu vivo. E de alguma forma pode ajudar outras De alguma pessoas. forma pode ajudar as pessoas. Essa é a minha ideia. É o que eu falei anteriormente. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Legal. É uma iniciativa bem legal de poder ajudar outras pessoas e dentro da sua área, que é ensinar, né? E com esse filme esse curta do Corpo Seco, você participou do Corpo de Gesso, né? Em 2014. Como que foi participar e ganhar ainda? Foi bacana. Muito bacana. Eu não conhecia a equipe. Agora eu não vou me recordar do nome de todos. Eu lembro do Tom Gomes, que foi ele quem... Eu já havia ouvido falar sobre o Corvo de Gesso por causa de outros colegas cineastas que participam. Inclusive, eu conheço gente que foi dos fundadores da equipe. E eles sempre falavam, eu vi algumas imagens deles lá, mas eu não havia tido a oportunidade de inscrever nenhum filme. Por vários fatores. Ou já estava inscrito em outros concursos, ou eu não tive tempo hábil para me inscrever. E ano passado o Tom me chamou no Facebook e falou: poxa, eu assisti alguns filmes seus, por que você não escreve lá no Corvo de Gesso? Eu, tá bom, então vou me inscrever. Mandei lá o DVDzinho e mandei para ele. E no dia que teve a cerimônia de entrega, eu tive que trabalhar. E aí eu não fui. Eu não fui na cerimônia de entrega. Eu não fiquei sabendo do prêmio. Eu tava querendo ganhar. Até porque eu recebi a mensagem que eu havia sido indicado a mais de um prêmio. Nossa, que bacana. Reconhecimento aqui na cidade, aqui na região. Porque às vezes é difícil você ser reconhecido no seu local de origem. E aí mandou. Aí no dia eu pedi pra gente da equipe para ver se alguém podia vir representar. Ninguém pôde no dia e ficou essa. Depois de um tempo, o Tom entrou em contato comigo de novo e falou que eu havia ganhado os 2 prêmios. Aí fiquei muito alegre, né? 2 ainda, né? Nossa, 2 prêmios. Aí eu vim pra Jacareí, bati um papo com eles, eu não conhecia pessoalmente, bati um papo, conversei sobre os outros filmes que haviam sido premiados e os outros filmes que estavam concorrendo. E aí ele falou e tal, e foi uma experiência bem bacana. Esse ano, inclusive, eu pretendo escrever mais um filme e pretendo papar mais alguns prêmios aí, se tudo der certo. Continuar aí nessa linha aí. Continuar invicto. Então tem mais, a gente pode esperar Tem mais novidades. Tem muitas novidades que eu não posso falar porque... É novidade aí. É novidade. Não pode falar antes do tempo. Deixa o tempo ao tempo. Tá certo. Gisel, eu queria que você deixasse um contato pro pessoal de casa, quiser conhecer mais do seu trabalho, assistir todo o material que eu produzo o material que está público, ele está disponível no YouTube, no meu canal JB Produções e com a página equivalente no Facebook, que é a página JB Produções. Digita JB Produções, já vai aparecer, tem imagens dos filmes, tem imagem de casting, tem imagem de making off. A gente gosta de disponibilizar todo o material extra. Então, você vai assistir o filme, você vai assistir os erros de gravação, que são muito engraçados, porque a minha equipe, eles são meio malucos.
Você vai ver segredos de gravação, de making off. Eu gosto sempre gosto de ser transparente, porque quando você faz um filme, você vive o filme, você respira o filme, você sonha com o filme, você acorda pensando no filme e você acaba amadurecendo junto com o filme. Então, a parte da vida da equipe. A equipe, quando você está trabalhando num filme, você é uma família. Então, acontece um problema com um membro da sua equipe, é como se tivesse acontecido um problema com um membro da sua família. Com certeza. Então, essa sensação de família, eu quero que o espectador tenha também. Ele também é parte da nossa família, porque a gente faz o filme para ele. Então, por que ele não pode participar? Então, a gente cria todos os making-off com entrevista, com palhaçadas que a gente faz no meio da gravação, brincadeiras. Eu mostro alguma coisa, não muito, mas alguma coisa sobre o processo de efeitos visuais, efeitos especiais e várias outras coisas. Então, tudo isso lá na página do JB Facebook. Produções. Tá certo. Gesiel, queria agradecer a sua presença aqui no programa. A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco você vai conferir como que foi o curta A Lenda do Corpo Seco.